Olá, que tal? Como estamos? Bem? Desejo uma aula excelente aqui para todos os meus alunos. Sou o professor René Moreira e hoje estarei aqui com vocês, trabalhando aqui um assunto, olha, super legal, tá certo? Então peço desde já bastante atenção aqui com a nossa aula de língua espanhola e quem vai sair ganhando aqui, com certeza, em primeiro lugar os alunos. Eu também, nós também, ok? Então, qual que é o assunto de hoje, professor? Género de los sustantivos, número de los sustantivos, formação del plural. Então, hoje, como vocês perceberam, nessa aula de número 247, nós vamos trabalhar com substantivos. O gênero, que está relacionado ao masculino e feminino, né? E o número, que está relacionado ao singular e plural. Tá certo? Então, vamos lá. Los sustantivos, gênero e número. Temos aqui uma imagem ilustrativa. E aí, de imediato, você já vê, né? A galinha e o galo, aí num encontro talvez romântico até, né? O que é que você já percebe aqui? A questão do gênero, né? A galinha e o galo. Como é que se dá isso em espanhol, né? Vamos adiante. Aqui nós temos os substantivos, gênero e número. Temos aqui el hombre e la mujer. E aí eu resolvi colocar aqui a figura do homem, um indígena, que reflete bem a nossa região. Aliás, o Brasil como todo, porque somos fruto dessa miscigenação, brancos, negros e indígenas. Então, el hombre, representado por um indígena. E la mujer, nada melhor do que ser representada por Malala, esta mulher que se tornou notoriedade em todo o mundo pela luta aos direitos das mulheres e, sobretudo, a educação que as mulheres devem ter, principalmente hoje, a sua luta ali com as afegãs. Um noticiário que todos nós, uma notícia que todos nós temos acompanhado ali no Afegão, né? A proibição do direito da mulher à educação, ok? Então, fica aqui para vocês esse gênero aqui masculino, el hombre, e aqui o gênero feminino, sim, la mujer. Olha como se escreve no espanhol, como se fala, ok? Vamos lá, temos bastante aqui. La formação del género, como se dá? Em general, ou seja, no geral, los sustantivos masculinos terminado em o formam el feminino com finalização a. Alguma diferença da língua portuguesa, pessoal? Nenhuma. No português todo, né? Não vou dizer todo, mas no português o gênero masculino terminado em o, o feminino é a. Não é assim no português? Vamos aqui para os exemplos na língua espanhola. Você tem el hijo, ou seja, o filho, la hija, a filha. E aí, de imediato, vocês já ganharam, já estão aprendendo, sem nem eu explicar, a questão do artigo, né? Ó, el, lá. Se bem que já vimos isso em outras aulas, não é isso? El é o nosso u e o lá é o nosso a, artigo definido, o e a, né? No espanhol não é el e nem el, é el. El hijo, la hija, o filho, a filha. Aí você percebeu, né? O o e o a. O o definindo o masculino e o a, o feminino. El niño, la niña. O menino, a menina, ok? El niño, la niña. El muchacho, la muchacha. Perceberam que eu coloquei aqui somente substantivos referentes aos membros de uma família. O filho, o menino, o garoto ou o rapaz. A palavra muchacho pode ser garoto, rapaz, pode ser até menino também, dependendo do momento em que se fala. El muchacho, la muchacha. Então, essa daqui, como eu falei, é uma regra bem generalizada, ok? Masculinos terminam em o, o feminino, a. Vamos adiante ver outras formas. Los sustantivos terminado em narre, sempre, 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 eu vou até circular aqui, olha, sempre são masculinos, del gênero masculino. Antes de dar o exemplo aqui, observem que na língua portuguesa a gente diz a viagem. Vou botar outro exemplo aqui. A
mensagem. Na língua portuguesa, essa terminaçãozinha aqui, agem, a viagem, a mensagem, a paisagem, a tatuagem, ok? Essa terminação agem, para nós, na nossa realidade portuguesa, da língua portuguesa, sempre, sempre, sempre será do gênero feminino. Vocês já perceberam isso? A mensagem, a imagem, a viagem, a paisagem, a passagem, a tatuagem, a vagabundagem, tudo que termina em agem, para nós, realidade língua portuguesa, é do gênero feminino. Na língua espanhola, não. Tudo o que para nós, ou quase tudo que vai terminar em agem, na língua espanhola termina em AJE. E a pronúncia, arre. O J tem esse som, tá? Arre. E aí vai pertencer a que gênero? Feminino? De forma alguma. Masculino na língua espanhola. Voltemos aqui para a tela. Veja. El coraje. El viaje. El paisaje. Perceberam? Tudo masculino. Olha o artigo aqui que eu utilizei. El, ou seja, o artigo U, que escrevemos O, né? A coragem, a viagem, a paisagem. El coraje, el viaje, el paisaje. Compreenderam? Eu acredito que sim, né? Vamos ver outro tipo aqui. Los sustantivos que indicam los días de la semana, meses del año, número e colores são masculino. Regra general também, masculinos são esses aqui. Vamos lá comigo. Dias de la semana, meses del año, los números, numerales e los colores. Sempre, vejam aqui, sempre no masculino. Observem o artigo, por favor. El. E aí você tem a sexta-feira na língua portuguesa. Na língua espanhola, el viernes. Termina em S, viu? É normal. Termina em S, o S aí não quer dizer plural não, tá? El viernes, a sexta-feira. Aí depois nós vamos ter el junio. E aí no português é o mês de junho, ok? Também é masculino. El 16, também para nós utilizamos os números também nessa forma do masculino, né? Exceto o número 1 e 2, que fica, né? Pode ser para o feminino, mas o número, a generalização do número é no masculino, o 16, el 16. Ou o 15, né? Tem até o livro da Raquel de Queiroz, né? O 15, se fosse em espanhol seria el 15, ok? E aí nós temos el gris, el rojo, el amarillo, el azul, el negro, el blanco. El gris quer dizer o cinza, a cor cinza, ok? Então, todos esses aqui, vejam aqui, los días de la semana, los meses del año, los números y los colores, todos pertenecem ao gênero masculino. E como eu percebo isso, professor? De imediato, pelo artigo, el, e não lá. Muy bien. Adelante. Existen algunos sustantivos que forman el feminino com palavras totalmente diferentes. Isso também é igual na língua portuguesa. No siguiendo nenhuma regra fija. Não existe uma regra fixa no caso, certo? O masculino é de uma forma e o feminino é de outra. Aqui no Brasil nós temos isso, né? Quem é a companheira do bode? Seria a boda? É até estranho, né? Não, a cabra. Vocês percebem? Cabra não tem nada a ver com bode. Então, não existe uma regra fixa aí, né? O substantivo feminino vai ser totalmente diferente, ok? Vamos ver aqui na língua espanhola alguns. Não tem como trazer todos, alguns. Voltemos aqui para a tela, por favor. Temos aqui el yerno, olha a palavra yerno, e o feminino lá, nuera. O genro, a nora. El gallo, ao feminino. La gallina, o galo e a galinha. Aquela imagem que apareceu no início, né? El toro, la vaca. Percebe? Não existe uma relação entre o feminino e o masculino, ok? Por isso que eu falei aqui, ó. No hay ninguna regla fija. Não existe nenhuma regra fixa, ok? Adelante, los sustantivos terminados em umbre são femininos. Né? Se ele terminar em umbre, então vai ser feminino. Temos la costumbre, que no português é masculino, o costume.
La cumbre, que no português é masculino, o topo, ou seja, o topo do prédio, o topo da montanha, no espanhol, la cumbre. La incertidumbre, que no português é masculino, né? Desculpa, nesse caso no português, la incertidumbre é feminino, a incerteza, ok? Mas aí foi só uma exceção. Sempre, lembrem-se, sempre que na língua espanhola terminar em umbre, ele será o quê? Gênero feminino, ok? Muito bem, e agora, professor, vamos ver esse tipo. Algumas palavras são invariáveis, ou seja, elas não mudam e solamente indicam o gênero através do artículo que las antecede. Então, quem é que vai me indicar aqui o gênero, se é masculino ou feminino? O artigo que está antecedendo essa palavra, porque ela é invariável, ou seja, ela não muda. Nós temos a palavra estudiante. Quando eu digo estudante, eu estou me referindo ao menino ou à menina? Não sei, eu preciso de algo mais. O artigo, el estudiante, masculino. La estudiante é a garota, feminino. El turista, la turista. El cantante, la cantante, o cantor, a cantora. Perceberam? E agora nós temos outros que se fazem com a palavra macho e fêmea. No espanhol, macho, hembra. El elefante, macho. El elefante, hembra. Macho, está na cara, né? Macho. Hembra é o nosso fêmea na língua portuguesa. El ratón, macho. El ratón, hembra. La serpiente, macho. La serpiente, hembra. Ou seja, alguns nomes, aqui na definição que eu não li, alguns nomes de animais não sofrem cambios e o gênero é indicado por las palavras hembra para feminino e macho para masculino. Número de los sustantivos. Professor, o que é o número? Singular e plural. Em geral, el plural se hace añadiendo la letra S. Añadiendo é acrescentando a letra S a todos os substantivos que terminam em uma das vocales. Terminou em alguma vogal? É só acrescentar o S para fazer o masculino. La madre, las madres. Foi só o S, né? El teléfono, los teléfonos. La cuna, las cunas. Ou seja, as mães, os telefones, os berços. Cuna é o berço para o neném dormir. Já los substantivos que terminam em qualquer consonante se añadem, ou seja, é acrescentado ES. Professor, quer dizer que se terminar em alguma consoante eu acrescento ES? Sim, exatamente. Vamos ver. El reloj, consoante J, né? Agora, o relógio. Os relógios, los, olha o artigo aqui, los, e veja, o E e o S aqui. Los relojes, os relógios. La pared, las paredes. El joven, los jóvenes. La cárcel, las cárceles. Ou seja, o relógio, os relógios, as paredes, os jovens e os cárceres, as cadeias. Ok? Terminou em alguma consonante, se añadem ES, acrescentam-se ES. Fíjate, preste atenção. Fíjate, quando um substantivo terminado em zeta, a letra Z, zeta, necessariamente se deve cambiar, ou seja, mudar, trocar, transformar la zeta por qual letra? C. Se terminar em Z, o plural tira o Z e coloca C. E em seguida se añadem ES. Veja, La Paz, Las Paces. Olha o C aqui e a gente acrescentou ES, né? La Voz, Las Voces. Olha o C no lugar do Z, acrescentou ES. El lápis é com Z. Los lápices. Trocou o Z pelo C e acrescenta ES. Las Paces, Las Voces, Los lápices. Ok? Tem mais, professor? Vamos ver. Estamos terminando. Por fim, há substantivos que já terminam em S. No português também, né? Tem alguns substantivos que já terminam em S. Eu mesmo estou com um na minha cara, né? O que é isso na minha cara? Os óculos.
né? Ou óculos, o óculos, né? Já termina em S. Na língua espanhola também tem, nós vimos o nome sexta-feira, lembra que era com S? E eu falei que não era sinal de pluralidade? El viernes, a sexta-feira. Então, como é que a gente faz o substantivo dessas palavras? Voltemos aqui para a tela. O substantivo é feito dessa forma. Há substantivos que já terminam em es. Para esses casos, el plural se dá através do artículo ou outra palavra que demonstre pluralidade. Então, o artigo vai me indicar o substantivo, a pluralidade. Ou outra palavrinha, um adjetivo, um número. Veja, eu tenho a crise, no espanhol, la crisis. Agora eu quero falar as crises no plural. Aí vai ser só o artigo, olha, las crises, porque o substantivo continua. O S não indica pluralidade aí, faz parte do nome do substantivo. Una tesis fez o doutorado, né, e aí foi apresentar sua tese, una tesis. Agora, duas teses, dos é um numeral, número 2, né? Dos teses. Bíceps fuerte, certo? O cara tem o bíceps fuerte. Aí no plural eu quero falar mais de um bíceps. Os rapazes ali têm bíceps nos dois braços fuertes. Aí observe que foi o adjetivo que fez a pluralidade de bíceps, ok? Interessante, né? Muito bem, eu acredito que vocês compreenderam, certo? Foi corrido, mas também foi compassado e foi bem explicado. Eu acredito que vocês compreenderam como se faz aí o feminino dos substantivos e como se coloca também no plural cada substantivo, tá certo? Deixo vocês agora com a DLI, colocar em prática o que estudamos. Vamos lá? Bien, questão 1. Mira bien cada substantivo e diz o gênero feminino. Temos aqui padre, chico, girafa, futebolista, suegro, aprendiz, caballo. Você diz, professor, tem palavras que eu não vi. Faça uso do seu telefone celular, por favor. Às vezes não fica brincando em sala de aula. O momento de fazer uso do telefone celular. Agora, aproveitando o telefone e o aparelho para uma função pedagógica. Vai lá em dicionário da língua espanhola, coloca lá, dicionário espanhol-português, coloque assim, e vai sair muitos dicionários lá. Podem pesquisar e trabalhar aqui nessas questões. Questão 1, é para colocar o que é que eu estou pedindo aqui? O feminino, certo? E a questão 2? A questão 2 é bem simples. Eu só quero que você indique masculino ou feminino. Você indique. Se quiser colocar exemplo, fique à vontade, tá bom? E a questão 3... Haz el plural de los sustantivos siguientes. Libro, actividade, cactus, nariz, cruz, ratão, ônibus. Aqui é para fazer o plural. Agora é com vocês.
volviendo, voltando. E aí, conseguiram fazer alguma questão? Alguma dúvida? Fiquei do lado de cá no chat aqui para ver se tinha alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta. Ninguém se manifestou. Então, eu acredito, né, que todos estão aí sabendo bem mesmo e conseguiram fazer sem necessidade. Certamente usaram o telefone, né? Podem usar, podem pesquisar aí pelo dicionário, não tem problema. Nesse momento, o celular é uma ferramenta pedagógica. Pode ser utilizado sim, pode ir lá no dicionário, descobrir que palavra é essa ou aquela, tá certo? Faz parte nesse momento, ok, professor? Ajude aí os alunos e organize a tal ponto que todas as atividades sejam feitas, ok? Temos alguma turma, algum aluno nesse momento aqui no chat, alguma pergunta ou trouxe alguma resposta? Não, né? Então vamos diretamente aqui para as questões, não é isso? A primeira questão, vamos lá de novo aqui? Então, veja, mira bien cada substantivo e diz o gênero feminino. Tá aqui, vamos diretamente aqui para o gabarito. Qual é o feminino de padre? Veja, madre. Eu tenho pai e vamos ter mãe na língua espanhola. Padre, madre. Chico, chica. Estudamos, né? O que é chico? Garoto, né? Garota. Girafa, no espanhol é com J, tá? No português é com G, não é isso? Mas a palavra girafa não tem um feminino, ela é única, ok? Então nós vamos comer o nome de animal, vamos utilizar o quê? Hembra, para classificar a fêmea. Então, la jirafa seria la jirafa macho e la jirafa hembra. Futebolista, essa terminação é invariável para ambos os sexos ou gênero. E aí fica el futebolista, no caso masculino, la futebolista, o artigo aí ajuda o feminino, né? Suegro, suegra. Aí faz parte da regra geral, troca o O pelo A, né? Igual a tico, tica. Aprendiz, aí é como futebolista, eu necessito do artigo, lá aprendiz. Pode ser outra coisa que não seja o artigo? Sim, pode ser um adjetivo, né? Um exemplo. Caballo, que é cavalo, aí é aquele que não tem nada a ver. Lembra que eu expliquei sobre isso? Yegua. Yegua é a égua, a esposa do cavalo, a companheira do cavalo, mas não tem nenhuma relação, não é isso? Sem regra fixa nesse caso. Caballo ou caballo, yegua, ok? Muito bem, acredito que todos vocês acertaram. E a segunda questão, professor? A segunda questão, o gabarito dela é esse aqui. Vejam, eu pedi que vocês, na segunda questão, utilizassem, só para dizer, masculino ou feminino. Se quiser, eu coloquei uma sugestão de exemplos, né? Veja aqui como ficou. Los dias de la semana, todos eles na língua espanhola são de gênero masculino. No português, não. A segunda, a terça, a quinta, a quarta e a sexta pertencem ao gênero feminino. O sábado e o domingo, masculino. Mas na língua espanhola, não. Todos os 7 dias pertencem ao gênero masculino. Então, los dias de la semana, masculino. Ok? El viernes, el lunes, el miércoles, el domingo. Palavras que terminam em umbre. Estão lembrados disso? A terminaçãozinha umbre. Eu falei, por exemplo, costume, na língua espanhola, costumbre. Então, essas pertencem ao gênero feminino, todas. E as palavras que terminam em age. Expliquei que o nosso agem, a viagem, tudo é feminino, né? No português, mas no espanhol, a terminação AJE, que a pronúncia é age, sempre, 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 gênero masculino, ok? E a terceira questão para terminar, professor? A terceira para trabalhar a questão da pluralidade. Vamos lá então. Qual é o plural de libro? É só acrescentar o S, libros. Aqui é a regra geral, ok? Terminou em vogal, acrescenta S, libros. Atividade, aí termina em consoante. Acrescenta-se o que? Acrescentamos S, atividades. Cactus, essa palavra já, o S já faz parte dela. Então, é um adjetivo, é um numeral, é um artigo. No caso aqui, eu coloquei o artigo, los cactus. Nariz, termina em Z. O Z trocamos pela letra C e acrescentamos S. Narices. Cruz, o mesmo caso de nariz, cruces. Raton, termina numa consoante, acrescenta-se ES. Ratones,
Ônibus é o mesmo caso de cactus. O S já faz parte da letra, né? Desculpa, do substantivo. Então, é um adjetivo, é um artigo. No caso aqui eu coloquei um artigo, não é isso? Los ómnibus. E é isso, pessoal. Eu agradeço aqui pelo momento com vocês e desde já eu os parabenizo por terem, nesse momento, aprendido mais uma vez a língua espanhola. Parabéns a todos. A sua aula continua no próximo vídeo.